Bom dia, Carol. Bom dia, Robert. Bom dia, Fernando. Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa aula, então ficou faltando um pedacinho de regulação de avaria grossa. E hoje a gente vai finalizar falando de restauração de autos, né? Que é a nossa última matéria que cai na nossa avaliação, tá? Na próxima aula, para a próxima aula, eu vou disponibilizar a vocês uma prova antiga minha, tá? E aí a gente vai fazer alguns comentários, eu vou resolvendo essa prova junto com vocês, tá? Porque aí é bom que vocês treinam, né? Vocês treinam um pouco as questões, enfim, tá? Embora essa prova que eu vou disponibilizar para vocês não seja exatamente, né, como a prova que vocês vão fazer, tá? Acho que vocês já sabem, os outros professores já devem ter falado para vocês, eu mesma já falei. A prova, ela será feita de questões autorais, então a gente que vai bolar as questões, né? Os professores é que vão aí criar as questões. E aí a prova, ela vai ter início para a parte da manhã, para o período da manhã, às 6:30 da manhã, então ela tem uma hora aí a mais, né? E ela finaliza no horário normal às 11h10. Então ela começa às 6:30 da manhã e ela termina às 11:10. Para o pessoal da noite, ou se eventualmente alguém aqui fizer alguma matéria à noite, a prova é à noite, né? Para quem faz matéria à noite, você sempre faz a prova de acordo com a sua matrícula, né? E aí a prova da noite, ela começa às 18 horas e termina às 22h40. Então vocês vão ter uma hora e a mais, tá? Para poder fazer a prova. E aí, então, gente, eu já lancei todas as notas relativas aí à matéria de vocês. Hoje eu vou lançar algumas notas do núcleo, tá? Então, para quem está matriculado no núcleo, hoje eu devo lançar algumas notas do MPJ. Vai ficar faltando só a nota de plantão, que eu ainda não vou lançar, porque na segunda-feira está vencendo uma atividade. E aí, aquelas pessoas, né, que não são dispensadas do plantão, devem fazer essa atividade que está vencendo na segunda-feira. E aí, então, eu somo, eu coloco todas as notas de plantão todas de uma vez, para não precisar de ficar abrindo e fechando, né? Então, eu não vou lançar tudo de uma vez. Hoje eu vou lançar as outras notas, tá? Então, eu lanço as notas em avaliação inicial e avaliação final, os 30 pontos, né? E vai ficar faltando as notas relativas à dispensa e atendimentos reais, que são os 40 pontos, que eu lanço em VAs, tá? Não tem problema algum, Ana, fica à vontade, tá? É a mesma aula que a gente vai ter à noite, então você pode ficar bem à vontade, tá? E aí é isso, gente. Né, eu lanço então as notas, devo iniciar o lançamento hoje. Não se desesperem, quando eu terminar de lançar a última nota, eu vou mandar uma mensagem para todos os grupos em que eu estou, para os grupos de representantes de turma. E aí, caso haja, né, alguma incompatibilidade, vocês entram em contato comigo, tá? São aproximadamente 450 alunos e eu lanço todas as notas. Elas já estão planilhadas de todas as atividades que já foram feitas e corrigidas. Eu já tenho elas todas planilhadas. Tá faltando apenas a correção da atividade que foi ontem, né? Que venceu ontem, de 5 pontos, tá? E ela vai ser somada aí à nota para perfazer a nota da avaliação inicial. E é normal que eu lance a nota, né, de uma pessoa e ainda não tenha lançado a nota de outra, tá, gente? Por isso que eu peço para vocês
um pouquinho de paciência e para que vocês, no caso, me aguardem, que quando eu terminar de lançar a última nota, eu vou mencionar, eu vou falar isso em todos os meus grupos. Por que eu estou dizendo tanto isso, gente? Porque eu começar a lançar nota e vem uma chuva de mensagem, tá? Não precisa de ficar desesperado, né? É porque às vezes eu ainda não cheguei no seu nome, tá? E aí não tem um botãozinho lá no sistema de publicar nota para todos. Então é normal que nem todas as notas sejam lançadas ao mesmo tempo, tá, gente? Então pode acontecer isso. Bom, e aí então, gente, hoje a gente vai terminar aquela parte de regulação de avaria grossa, né? Que nós começamos na última aula. Primeiramente, eu queria saber se tem alguma dúvida a respeito da questão da homologação de penhor legal, que ela é uma matéria bem interessante, né? Nós vimos que ela é bem legal mesmo, bem interessante, e a gente iniciou aí a parte de regulação de avaria grossa. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer? Não? Tudo tranquilo? Bom, aconselho vocês a estudar, né? Porque nossa matéria hoje é finalizada e aí na semana que vem a gente faz essa revisãozinha por meio da prova, tá? Que eu vou disponibilizar a vocês. Então, a gente vai continuar então nossa matéria. Na última aula, a gente estudou a questão da homologação do penhor legal e nós vimos que é uma matéria super interessante, porque ela possibilita com que o hospedeiro, né, a pessoa que é dona de hospedaria, de hotel ou de locais em que há o fornecimento de alimentos, por exemplo, restaurantes, que ela utilize a homologação de penhor legal quando não houver o pagamento ali dos débitos referentes à hospedagem ou à alimentação. Basicamente seria o dono do restaurante, né, ou o preposto dele, pegar algum bem, tá? Penhorável, porque apenas bens penhoráveis poderão ser objeto da homologação de bem penhorado, de homologação de penhor legal, né? Obviamente, se o bem for impenhorável, não tem jeito da gente pegar, tá? Mas ele poderia pegar, tipo, a bolsa da pessoa, tá? No restaurante, o celular da pessoa no restaurante, né? Um relógio da pessoa, enfim, tá? Sendo de elevado valor, sendo penhorável, ele poderia pegar, então, esse bem, né? E aí, o que aconteceria é que ele pegaria esse bem como penhor, ou seja, como garantia, e se não houver o pagamento do débito, então ele vai providenciar ali, né, rapidamente, assim que ele pegar esse bem, ele vai providenciar a homologação dessa penhora, né? Ou seja, a regularização dessa penhora, tá? Então, basicamente, seria esse o procedimento, né? É um procedimento bem interessante. Ele se limita, gente, à garantia, não vai ser discutida a questão da origem da dívida, se a dívida é legítima ou não, essa é apenas uma garantia, tá? E aí depois haverá o questionamento, enfim, a cobrança da dívida e tudo mais. Isso é só uma penhora, ou seja, apenas uma garantia. E na questão da regulação de avaria grossa, a gente viu que é um instituto do direito marítimo que dificilmente vocês vão lidar com ele, né? Porque é um procedimento, é, como é um procedimento de direito marítimo, nós moramos em Belo Horizonte, aqui não tem mar, né? Então dificilmente a gente vai ter contato com um procedimento como esse. Mas nós vimos que se por um acaso, gente, o comandante, o capitão do navio tiver que fazer alguma manobra para poder preservar a integridade física das pessoas que estão lá dentro, bem como preservar o navio de um dano maior, e isso acabar acarretando algum tipo de avaria aos produtos que ele carrega, ele vai ter que procurar, né, o primeiro porto em que o navio aportar e fazer o procedimento, o proprietário do navio juntamente com os donos das cargas, eles terão responsabilidade ali, né? E esse procedimento, então, será feito para poder regular o que é de responsabilidade, o que seria a avaria simples e a avaria grossa. E aí, dentro da avaria simples, qual que seria a responsabilidade de cada um dos envolvidos, e dentro da avaria grossa também, qual que seria a responsabilidade de cada um dos envolvidos.
o Nelson Neri, ele fala sabiamente que a avaliação de avaria, a regulação de avaria grossa é um procedimento mais solidário que existe. Por quê? Porque ele reparte a responsabilidade pelas avarias dos produtos que estão sendo carregados ali no navio por todas as partes envolvidas. Aí me perguntaram no período da noite, professora, mas esse não é um procedimento que dá muita confusão, não? Não, gente, sabe por quê? Porque geralmente as cargas que são carregadas nos navios, elas possuem seguro. Então, se houver algum dano à carga, o proprietário da carga, ele não será prejudicado, ele simplesmente acessa o seguro dele, aciona o seguro dele e vai receber o valor correspondente àquilo que estava sendo ali carregado. E esses produtos, né, esses containers que foram aí objeto de algum tipo de avaria em virtude aí, né, de uma manobra que teve que ter sido feita pelo comandante do navio, eles são posteriormente leiloados, tá? O procedimento, gente, embora, né, esteja aí listado num procedimento de jurisdição contenciosa, ele, na verdade, a bem da verdade, ele é um procedimento quase que de jurisdição voluntária, porque as próprias partes envolvidas, qualquer uma das partes interessadas, pode demandar para que haja a instauração desse procedimento de regulação de avaria grossa. O juiz, então, recebe, né, essa petição inicial e vai determinar a nomeação de um regulador, que basicamente será um contabilista, tá? Com experiência nessa área, experiência específica nessa área e conhecimento de direito marítimo, não poderia ser de outra forma, né? Porque como é que ele vai saber diferenciar a questão da regulação da avaria simples para avaria grossa, como que ele vai determinar essa questão do rateio para todos os envolvidos, então tem que ser uma pessoa experiente. E aí, então, esse regulador, ele vai apresentar um laudo no processo, né? Das conclusões que ele chegou. Olha, isso aqui é avaria grossa, isso aqui é avaria simples, isso aqui deve ser rateado pelas partes, isso aqui não. Se não houver ali, gente, qualquer tipo de discordância pelas partes, o juiz, então, ele vai homologar, tá? Aquele regulamento que foi ali trazido, né, inicialmente pelo regulador. Caso haja discordância, aí sim haverá instauração, né, de um processo, tá? E aí, então, as partes envolvidas, elas terão um parecer dessa regulação, e aí, desse regulamento, e aí, então, elas poderão, nesse caso, justificadamente, contrapor aquilo que o regulador, né, mencionou ali no seu regulamento, e o juiz, então, decide no prazo aí de 10 dias. É um procedimento bastante assim, na grande maioria dos casos, é um procedimento em que não há conflito entre as partes envolvidas. Então, é um procedimento mais voluntário do que, mais de jurisdição voluntária do que de jurisdição contenciosa, pessoal. Eu até menciono isso aqui para vocês no CPC, tá? E aí, então, a gente acabou aqui falando do procedimento um pouquinho, né? Em que há essa petição inicial, que vai ser instruída aí com certidão, de atos constantes do protocolo, de audiências onde haja ocorrido. Peraí, deixa eu voltar. Onde haja ocorrido aí a questão do processo, cópia das peças, cópia daquelas peças que seriam importantes para poder estabelecer o que seria de responsabilidade de cada um ali dentro do procedimento, tá? De regulação de avaria grossa. Basicamente, gente, esse regulamento ele vai ter exposição dos fatos, separação de avaria comum e avaria particular. O regulador, ele, como a gente já falou, ele tem que ter experiência específica na área. Se houver discordância, gente, com relação àquilo que foi apurado de avaria grossa, a parte ela se manifesta logo depois da apresentação do regulamento em 5 dias. E aí, então, o juiz ele vai decidir em 10 dias, tá? Eu acho que foi a última pergunta, inclusive, que o Robert me fez em relação a isso. O Robert falou assim, professora, mas e o prazo aqui de 10 dias que está no artigo 708?
Esse prazo de 10 dias não é para as partes. Vocês vão mencionar que o artigo 708, parágrafo 1º, gente, ele não estabelece um prazo para que as partes questionem esse regulamento apresentado pelo regulador, tá? Então, a gente utiliza a regra geral do CPC, que quando o legislador não menciona um prazo específico, é estabelecido um prazo geral aí de 5 dias. E aí, o juiz, após a manifestação da parte, é que decide no prazo de 10 dias. Mais uma vez, lembrando que os prazos do juiz são prazos impróprios, né? Então, se acontecer dele passar desse prazo aí de 10 dias, ele não será penalizado, obviamente, tá? Para que haja o levantamento, gente, das mercadorias, né, para os consignatários, eles têm que prestar garantias idôneas, tá? Então, a princípio, são aceitas aí todas as garantias. Então, calção fidejussória, ou seja, um fiador, calção real ou a calção real, que seriam os bens ou o dinheiro, tá? Então, qualquer tipo de garantia idônea seria aí possível, seria lícita para que houvesse, então, o levantamento já das mercadorias, tá? Por quê? Porque o procedimento, gente, em si, ele demora um pouquinho, né? A partir do momento em que é apresentado aí a proposta do regulador de que se trata de uma regulação de avaria grossa, ele vai ter que minuciosamente avaliar todos os prejuízos e também a responsabilidade de cada um ali dos envolvidos. Então, isso pode demorar até 12 meses, tá? Então, o regulador ele vai ter aí até 12 meses para poder concluir esse procedimento. E, basicamente, ao final da apresentação dessa regulação, o juiz, então, homologa aquilo que foi trazido pelo regulador. Se por um acaso, gente, houver alguma manifestação das partes em contrário, o juiz simplesmente vai devolver, né, os autos do processo ao regulador para se manifestar a respeito daqueles questionamentos apresentados pelas partes e vai decidir logo em seguida, tá? Então, é um procedimento um pouquinho diferente dos demais que a gente já estudou. A alienação desses bens, né, ele vai ser feito aí de acordo com o que a gente faz no processo de execução, ou seja, via de regra, em um leilão, tá? Que vai ser feito. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de leilões nesse sentido. Eu até mencionei para vocês que existem algumas empresas que basicamente lidam com salvados, que são mercadorias, né, que foram compradas aí de navios avariados, esses containers, tá? Tem muita gente, né, que ganha dinheiro com isso. E para a pessoa, né, para o dono da mercadoria, gente, como eu já mencionei, não há prejuízo, porque geralmente ele é ressarcido ali pelo seguro, né? Isso é muito comum, tá, gente? Então, assim, basicamente a gente não tem muito problema nesse procedimento aqui de avaliação, de regulação de avaria grossa, não, tá? E esse prazo, gente, por que é que a gente tem esse prazo tão longo, né? Esse prazo aí de 1 ano, tá? Para que haja aí a apresentação do regulamento grosso, né? Porque é o prazo que seria aí mais do que suficiente para que o regulador pudesse ali de forma minuciosa estabelecer a responsabilidade de cada um dos envolvidos, né? Estabelecer a questão dos prejuízos, enfim, tá? Então, esse é um prazo mais longo mesmo, mas é um prazo necessário, tá? Apresentado, então, esse regulamento, como eu já falei para vocês, não havendo nenhum tipo de impugnação, o juiz abre vista para as partes, e não havendo impugnação, que é comum não haver impugnação, né? Não haver qualquer questionamento, o juiz homologa, tá? Dá uma sentença, então, homologando, né, a regulação daquela avaria. Se houver questionamento, devolve, então, os autos para o regulador, para ele se manifestar, e o juiz, então, ele sentencia logo em seguida, tá? É bem tranquilo, viu, gente? O procedimento. E esse regulador, ele funciona como um auxiliar da justiça, né? Ele é um serviço auxiliar da justiça. Acho que não há dúvidas com relação a isso, né, gente? Ele é um serviço auxiliar da justiça aí mais do que legítimo. Tá? Acho que não há muita dúvida com relação a isso, não.
Gente, há alguma dúvida a respeito do procedimento? Algo que vocês queiram que eu explique novamente com relação a esse procedimento? Algo que não ficou claro? Não? Tranquilo? Então, beleza. Né? A gente já tinha falado bastante desse procedimento e ficou faltando só mesmo esse finalzinho na última aula. E aí hoje, então, a gente vai estudar o último procedimento, né? Que é o procedimento de restauração de autos. Esse procedimento, gente, no nosso novo, né, na nova configuração que a gente tem de processo eletrônico, ele é um procedimento que tende a cair em desuso, tá? Embora, né, o Nelson Neri, ele defenda que existe a possibilidade de restauração de autos eletrônicos, tá? E se isso tiver que acontecer, gente, o melhor dos mundos, né? Por que é que a gente tem esse procedimento de restauração de autos e o que é esse procedimento de restauração de autos? É importante a gente vislumbrar como que era a situação no passado, né? E a situação de alguns processos que ainda tramitam até hoje em via física. O que acontece, gente? Processo físico, né, é um processo normal, tá? E é um processo que ele é guardado na gaveta lá do fórum, né, nos armários do fórum, que o advogado, ele pode pegar esse processo e levá-lo para o escritório dele. É o ato que a gente chama de dar carga, né, dos autos do processo, tá? E aí, então, o processo vai para uma parte, vai para outra, vai para o juiz, vai para a secretaria, um monte de servidor põe a mão nesse processo. E era muito comum, gente, no passado, que alguns processos sumissem, tá? É algo que não é de todo aí estranho e de todo difícil de acontecer quando você tem um processo físico. Vou citar algumas possibilidades aí que a gente vislumbra e que de fato aconteciam quando a gente tinha processo físico tramitando. Primeira possibilidade, o processo sumir na secretaria, tá? Secretaria cheia de processo, armário, o processo caiu atrás do armário, ninguém viu e o processo desapareceu. Pode acontecer? Pode. Situação número 2. A parte pegou o processo, deixou o processo dentro do carro, foi, né, tomar um lanche, almoçar. Na hora que voltou, o carro tinha sido arrombado e tudo que estava dentro do carro foi levado, inclusive o processo, tá? O processo está dentro da pasta, o advogado está andando pela rua, de repente ele é assaltado e aí leva a pasta dele embora com o processo dentro, né? Enfim, gente, são inúmeras as situações em que isso pode acontecer. O fórum pegou fogo, todos os processos que estavam lá dentro daquele local afetado pelo incêndio foram perdidos. O fórum inundou, todos os processos que estavam lá dentro daquele local que foi atingido pela inundação dentro do fórum foram perdidos. O escritório do advogado pegou fogo, a casa do advogado pegou fogo, tá? Então, assim, gente, são situações que podem acontecer e que aconteciam no passado, tá? Principalmente essa parte aí de arrombamento de carro, arrombamento de escritório de advocacia, e aí leva tudo que tá lá dentro, inclusive os processos. E aí se perdia, gente, né? Esses processos, eles não tinham um backup como a gente tem na questão do processo eletrônico. Raramente você pegava um processo como esse e escaneava ele todo. A gente não tinha esse hábito, tá? De pegar o processo e escanear todo. Até mesmo porque, gente, scanner não era algo assim tão acessível, tá? Vou falar da minha própria prática. Quando, né, eu fiz estágio, na época da faculdade, não tinha processo eletrônico. A gente já falava em processo eletrônico, porque a lei é de 2006, eu fiz estágio em 2007, 2008, eu fiz 2 anos de estágio. E aí, o que acontecia? Até então, a gente não tinha essas facilidades. Celular naquela época que tirava foto era muito difícil, né? Não tinha smartphone. E scanner, aqueles scannerzinhos, gente, eles eram caros. Eles são caros hoje, eles eram mais caros ainda no passado, tá? Então a gente levava máquina de tirar foto, tirava foto. Quando, por exemplo, o processo estava com vista para as partes, que você não podia levar o processo embora, você levava máquina fotográfica e tirava foto do processo. Né? Então, assim, não era tão comum a gente pegar o processo e escanear todo. Então, se acontecesse alguma coisa com o processo, era
mais complexa essa questão da restauração dos autos, tá? Porque a gente não tinha todas as peças do processo. A gente tinha algumas peças, né? Que a gente fazia os protocolos, guardava na pasta do cliente. E aí, com base nessas peças, gente, é que o procedimento de restauração de autos, né, ele acontecia em cima das peças que tanto o autor quanto o réu tinham desse processo que sumiu, tá? Com o processo eletrônico, por que eu falo que a gente está no melhor dos mundos? Porque eu não sei se todos vocês aqui já tiveram contato com o processo eletrônico, os que estão no núcleo de prática jurídica, né? Todos vocês que estão matriculados em atividades jurídicas têm acesso aos processos eletrônicos dos nossos clientes e vocês vão observar que todas as vezes que há alguma movimentação no processo, a advogada, a Fernanda, fica com o meu token, né? E aí ela baixa o PDF do processo. Então, se porventura, gente, o que dificilmente poderá acontecer, mas vai que, se houver um problema no servidor, tá? E os processos todos desaparecerem, fatalmente, alguma das partes envolvidas ali, o advogado do autor ou do réu, terá o PDF mais atualizado do processo. Então, gente, a restauração desses autos é muito mais facilitada pelo processo eletrônico, tá? É só se vocês, né, depois quiserem, tiverem a curiosidade de olhar, né, vai lá no SF Web, quem tiver matriculado em atividade jurídica, vai lá no SF Web, vai lá em gerenciamento de processos, que vocês verão alguns processos eletrônicos e vocês vão ver que o PDF que está lá é sempre o mais atualizado, tá? Então, se acontecer desse processo depois de amanhã sumir da plataforma, não tem problema. Eu tenho a versão mais atualizada e apresento e pronto, né? Não haverá prejuízo. No processo físico, gente, as coisas não eram tão fáceis assim, tá? Lembrando também que a restauração de autos não necessariamente é que o processo todo sumiu. Uma parte do processo pode ter sumido. Por quê? Porque o advogado de alguma das partes envolvidas agiu de forma dolosa, tá? Para esconder documento. Isso era muito comum quando a gente tinha processo físico. Eu dava carga dos autos e aí acho que todos vocês já devem ter visto o processo físico, imagino eu. Se vocês não viram, né, gente? Era um processinho que ele era juntado numa capinha, tá? Uma capinha marrom, né? E aí todas as folhas do processo, elas eram devidamente numeradas e rubricadas. Por que é que era necessária a questão da numeração e da rúbrica nas folhas do processo? Exatamente para poder, quando o processo era entregue, ser conferido se alguma das folhas ali foi extraída. E aí, gente, podia acontecer, né, de o advogado de alguma das partes ali envolvidas no processo subtrair algumas folhas de documentos importantes, tá? Então, a gente já tinha aí a praxe, né, forense de juntar apenas cópia, tá? No processo e guardar os documentos originais, se fosse o caso, no cofre da secretaria. Eu até mencionei isso aqui com vocês quando a gente falou da ação humanitória, né? Ou então podia acontecer também uma distração. Você deixava o processo, por exemplo, numa papelaria, tá? Para poder tirar cópia do processo. E aí o que acontece? A última folha, as duas últimas folhas do processo ficaram lá dentro da máquina. A pessoa, na hora que ela foi tirar cópia, ela abria o processo e tirava as folhas, né? Ela não ia colocando o processo todo lá para poder tirar o xerox assim, não, viu, gente? Ela ia extraindo as folhas, as petições, né, as folhas e os documentos, e ia tirando foto e devolvendo. E aí podia acontecer de ter ficado esquecido lá, né? Enfim, gente, era algo que acontecia com muito mais frequência. Enquanto a gente tiver processo físico, né, a gente vai ter uma frequência maior de restauração de autos, de procedimento de restauração de autos. Imagino eu que à medida que esses processos físicos forem acabando, e a gente já não tem aqui em Belo Horizonte processo físico, ajuizamento de processos físicos, de ações físicas, desde 2015, a partir de 2015, todos os processos, os novos ajuizamentos foram feitos de forma eletrônica, mas a gente tem os processos anteriores, cumprimentos de sentença, enfim.
Mas à medida que isso for acabando, imagino eu que este procedimento praticamente vai cair em desuso, tá? Como eu falei, é muito difícil o servidor do PJE cair, sumir os processos da nuvem, e se isso acontecer também, a recuperação desses processos, das peças processuais, do processo em si, dos autos do processo em si, é muito fácil porque você simplesmente tem o processo baixado num PDF, tá? Então não há muito problema em conseguir essa restauração. O problema maior é o processo físico, né? Que aí o autor tem que trazer aos autos do processo todas as peças que ele tiver em seu poder, com todos os documentos que ele tiver também em seu poder. O réu, ele também tem que trazer aos autos do processo todas as peças, todos os documentos que ele tiver em seu poder. Se a gente já tiver tido inquirição de testemunha, o Código de Processo Civil, ele fala para repetir sempre que possível essa inquirição, embora isso seja um pouco questionado pela doutrina. Por quê? Porque se essa testemunha, ela já foi inquirida e eu já tenho o depoimento dela lá, né, por exemplo, salvo em algum computador, bastaria eu reimprimir aquele depoimento e passar para ela assinar. Não haveria necessidade de reinquirir a testemunha se por um acaso, por exemplo, também uma das partes tiver uma cópia da ata da audiência com o depoimento dessa testemunha, né? Mas o código, ele regulamenta que haveria sempre que possível a inquirição novamente dessa testemunha, tá? O código, no entanto, é um pouco mais razoável quando ele fala de perícia. Ele fala o seguinte, que se não houver o laudo pericial salvo, a perícia vai ter que ser repetida, né? Mas se por um acaso o perito ele tiver salvo o laudo pericial, é só ele apresentar. Isso é muito mais razoável, né, gente? Do que você ter que ouvir de novo testemunho, sendo que você tem lá a cópia do depoimento dela, tá? Mas o código ele fala de reinquirir novamente a testemunha. No entanto, em relação à perícia, bastaria a juntada do laudo pericial, tá? E aí, gente, esse processo em si é a reconstituição daquele processo perdido, tá? Basicamente é isso, né? E como já mencionei para vocês, cada vez mais vai ser raro entre nós esse procedimento, tá? Talvez vocês nunca vejam um procedimento como esse. Eu tive a oportunidade de ver um procedimento como esse. O que foi que aconteceu, tá? Um colega meu, né, na época que eu fazia estágio, ele devolveu, tinha um processo que ele tinha dado carga, ou seja, ele, né, o estagiário, tinha sido responsável por retirar o processo do fórum. O processo, então, foi trabalhado e tudo, a petição foi protocolada e ele devolveu o processo. Só que acontece, gente, que algumas secretarias, elas trabalhavam da seguinte forma, quando a gente tinha processo físico, assim, num volume maior do que a gente tem hoje. Você chegava na secretaria, por exemplo, da vara de família, que tinha aquele tanto de processo, aquele tanto de gente, e quem já faz estágio hoje e ainda frequenta o fórum, né, sabe que as varas de família, geralmente, elas são mais lotadas do que as varas cíveis, né, elas acabam tendo mais gente ali movimentando, porque tem os advogados, tem as partes também, né, que vão lá ver o processo, então elas ficam mais cheias. Na época de processo físico, ficavam mais ainda, tá? Era uma vivência, gente, que assim, vale demais a pena, mas que foi muito facilitada. Então, vocês, né, que provavelmente vão pegar uma grande leva aí de processo eletrônico, vocês nunca vão saber isso que eu tô falando para vocês. O que é chegar num fórum, pegar uma senha, ficar lá mofando na secretaria para poder esperar a sua vez para você entregar um processo para ser dado baixa ou ter que pegar um processo para levar embora. Né? Era algo gostoso, mas ao mesmo tempo muito trabalhoso, tá? E aí o que acontece? Ele foi lá para devolver esse processo e aí a secretaria estava muito cheia. O servidor virou para ele e falou assim: olha, pode deixar o processo aqui comigo que eu vou dar baixa depois. Eu tô colocando aqui nesse bolinho para dar baixa tudo de uma vez no final do dia. Isso acontecia em algumas secretarias, tá? Isso acontecia, né? E ele deixou então o processo lá, tá? E aí, o que aconteceu? Deixou o processo lá e tal, e aí geralmente essa baixa ela era feita e a gente recebia a publicação dela, né, pelo Siscom, dava lá, autos devolvidos, advogado número tal, né, OAB tal. Então, beleza. E aí passou um dia e nada de ter dado essa baixa, 2 dias e nada de ter dado essa baixa, 3 dias e nada, eis que chegou uma publicação
falando de busca e apreensão desse processo, tá? Sob pena do estagiário ser oficiado à OAB. E aí, então, esse menino ficou doido, esse meu colega ficou doido, voltou lá no fórum, né? E aí falou que tinha devolvido o processo, só que o que aconteceu? Embora ele tivesse devolvido, ele não tinha recibo de que ele tinha devolvido esse processo. E o servidor acabou que não deu baixa nesse processo. Muito provavelmente por causa de volume de processos, o dele, ele ficou azarado e passou despercebido, tá? E aí, então, foi aquele reboliço, porque ele foi oficiado ao AB e tudo mais, né? E aí, então, eu lembro que a gente ficou igual doido lá, ajudando ele, né? E ao professor, isso foi lá no núcleo da faculdade, onde eu estudei. E aí, lá tinha uma figura de um estágio remunerado, então a gente ganhava aí, né, na época era R$ 300, eu tinha mais ou menos 90 processos sob a minha responsabilidade, aprendi demais, tudo que eu aprendi, né, eu devo a esse estágio que eu fiz, foi muito bom, tá? E aí todo mundo se reuniu junto com o professor, que era o professor que ficava com a responsabilidade desse aluno, que era estagiário remunerado lá também, e a gente ajudou ele a buscar, né, as peças, tudo que era possível nas pastas dos clientes, e as pastas eram bem organizadinhas, pastas ainda físicas, tá, gente? Era tudo bem organizadinho, e aí, com o que a gente tinha, a gente foi, então, apresentando, fez a petição inicial e apresentou esse procedimento de restauração de autos, tá? A parte contrária, então, também apresentou, né, todos os documentos que ela tinha em poder dela, e aí, então, esses autos, eles foram se restaurando, né? Quando a gente estava mais ou menos assim, na metade desse procedimento, que a gente já tinha conseguido alguns documentos, a parte contrária também já tinha apresentado outros documentos, o processo foi encontrado na secretaria. Ufa! Né? E aí foi aquele alívio, tá? Para o meu colega, né, que era o estagiário lá, porque como o processo foi encontrado, acabou que a restauração de autos, ela, né, perdeu aí o objeto, então foi extinta sem resolução do mérito, tá? Em virtude de ter sido encontrado o processo mesmo. E aí, então, a restauração simplesmente foi apensada, ou seja, virou um processo filhote desse processo aí principal que tinha sumido. Depois verificou-se que, na verdade, ele não foi dado baixa e o processo estava numa prateleira de processos que iam para o arquivo. Então, foi uma sucessão de erros que pode acontecer, né, gente? Que é super comum de acontecer no local em que você tem muito papel, muito documento, muito processo, tá? E aí, então, esse processo, ele quase que foi para o arquivo, graças a Deus ele foi encontrado. E aí ficou tudo bem, tá? Mas eu imagino que vocês provavelmente não terão aí, né, a oportunidade de ver esse procedimento na prática exatamente por conta da situação que a gente vive hoje de processo eletrônico. E imagino eu que a grande maioria de vocês já trabalha com processo eletrônico, né? Um processo ou outro que é físico. E aí, então, quais são as consequências, gente, dessa perda desses autos, né? Processualmente, a parte ela pode ser condenada aí, gente, nas penas da litigância de má-fé. Civilmente, ela pode ser responsabilizada pelos danos causados, se foi uma avaria, por exemplo, no processo. Penalmente, pode ser responsabilizada aí pelo crime de supressão de documento público, tá? E administrativamente, elas são sancionadas no âmbito aí dos serventuários da justiça, então pelo próprio, né, fórum, tá? Como também elas são sancionadas aí pela OAB, então elas recebem uma sanção pela OAB. Eu lembro que esse meu colega ficou quase doido com medo de não conseguir pegar a carteira definitiva dele, ele já estava quase formando, e, gente, foi uma confusão. Mas foi uma vivência bem legal, né, que eu posso contar aqui para vocês. E aí eu vou encerrar essa transmissão, que a gente está no último minuto, e aí a gente retoma aqui o procedimento, tá? Já que vocês já sabem o contexto, né, do que pode acontecer, a gente finaliza aqui o procedimento de restauração de autos, tá bom? Beijo. Exatamente. Nunca entregue documento sem colher recibo, tá? Depois disso, a gente ficava parado igual um dois de paus na secretaria, falava assim, eu quero a baixa agora. Beijo. Deixa eu finalizar. Beijo. O link já tá com vocês.